O filósofo George Santayana famosamente observou: aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. O valor da história é encontrado nos eventos e experiências do passado. Isto dá estrutura para a espinha dorsal. Eles inspiraram fé e confiança em Deus. O que Ele tem feito por outros, fará por você também. Deus entende também que importantes lições devem ser aprendidas a partir dos registros do passado. A geração final irá enfrentar tribulações desconhecidas em relação às gerações anteriores. Para preparar o juízo para os eventos finais da Terra, Deus forneceu um recurso que liga o passado com o futuro. Este recurso é encontrado num livro único de todos os livros da história do mundo. Este livro, O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, contém uma riqueza de conhecimento espiritual, histórico e profético pela visão bíblica. Ele põe a nu os factos esquecidos da história para avisar de uma repetição do tempo do fim das perseguições horríveis do passado. Mais do que um livro de história, O Grande Conflito é também um livro religioso que revela as verdades teológicas mais importantes para a geração final. A profetisa Ellen White, um dos membros fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto em visão, ela escreveu o que viu de eventos futuros no livro profético O Grande Conflito. O véu que cobre o futuro de hoje é deixado de lado, e eventos de grande importância para toda a alma vivente são revelados nas páginas deste livro precioso. O povo de Deus deve agora aprender as lições da história que Ele tem para nos ensinar, pois o que aconteceu, acontecerá de novo. Ellen White explica no seu livro: à medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado, delineando a história do conflito nas eras passadas e especialmente apresentando-me de tal maneira a lançar luz sobre a luta do futuro em rápida aproximação. Para alcançar esse propósito, esforcei-me por selecionar e agrupar factos da história da Igreja, de tal maneira a esboçar o desdobramento das grandes verdades probantes que em diferentes períodos foram dadas ao mundo, as quais excitaram a ira de Satanás e a inimizade de uma Igreja que ama o mundo, verdades que têm sido mantidas pelo testemunho dos que não amaram as suas vidas até à morte. Nestes relatos, podemos ver uma prefiguração do conflito perante nós. Olhando-os à luz da Palavra de Deus e pela iluminação de seu Espírito, podemos ver descobertos os ardis do maligno e os perigos que deverão evitar os que serão achados irrepreensíveis diante do Senhor em sua vinda. O Grande Conflito, página 13. Este livro tem sido alvo daqueles que desejam manter afastadas as verdades que ele contém das pessoas. A Igreja Católica Romana, em particular, tem procurado bastante suprimir este livro, uma vez que expõe o orgulho, erro e atrocidades da Igreja Papal como fazem alguns outros. A verdade sempre triunfará. O Grande Conflito foi traduzido em mais de 100 idiomas, com dezenas de milhões de exemplares distribuídos em todo o mundo. Tal distribuição generalizada tornou-se impossível para obscurecer a verdade. Portanto, o Papa escolheu uma nova abordagem. Como a distribuição de livros adventistas do Sétimo Dia não iria funcionar, católicos decidiram mudar as crenças das pessoas sobre a Igreja Papal. Durante o século XIX, todas as igrejas protestantes estavam espiritualmente desconfiadas do catolicismo romano e advertiram os seus fiéis sobre os perigos do dogma católico e da sua política. A Igreja Adventista do Sétimo Dia estava ciente dos perigos do catolicismo e alertou todos a fugirem desses erros.
Foram feitos abnegados esforços para distribuir o grande conflito em números ainda maiores em todo o mundo. Para silenciar avisos anticatólicos, Roma infiltrou-se nas várias organizações protestantes que permitiram que o catolicismo romano mudasse a teologia protestante na sua essência. Esta infiltração teve também o seu andamento dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, revelando mudanças na política de libertação e concedências em escolas e hospitais adventistas. Logo depois vieram mudanças na teologia, de forma a evitar que a Igreja Adventista fosse rotulada como uma seita. O compromisso com o costume mundano foi seguido lentamente, devido ao compromisso com a doutrina católica. Atualmente, todas as igrejas protestantes na América foram infiltradas e comprometidas. Os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia não alertam contra o perigo da invasão do catolicismo. Em vez disso, eles procuram distanciar a Igreja Adventista da sua posição histórica anticatólica. Em 1974, os Estados Unidos processaram a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, alegando a violação da Lei da Oportunidade de Igualdade de Emprego. Neil Wilson, então na altura vice-presidente da Conferência Geral, fez uma declaração surpreendente ao tribunal. A sua declaração revela o quão longe a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem caído e quantas suas crenças mudaram. Embora seja verdade que houve um período na vida da Igreja Adventista do Sétimo Dia em que a denominação tomou um ponto de vista católico nitidamente anti-romano, e o termo hierarquia foi usado num sentido pejorativo para se referir à forma papal de governo da Igreja, essa atitude por parte da Igreja não era mais do que uma manifestação de antipapado generalizada entre as denominações protestantes conservadoras no início deste século e na última parte do século passado, e que agora foi enviada para a pilha de lixo histórico, medida em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está em causa. Neil Wilson viria a se tornar o líder mundial da Igreja Adventista. Durante os seus 11 anos como presidente da Conferência Geral, ele iniciou mudanças de atitude e política em relação ao catolicismo romano. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha sido infiltrada com sucesso, os líderes adventistas negaram as doutrinas adventistas históricas. O próximo passo foi modificar publicações denominacionais para refletir a nova teologia. Isto está acontecendo dentro do Adventismo. Ted Wilson, filho de Neil Wilson, é atualmente o presidente da Conferência Geral. Após a sua eleição como líder mundial da denominação adventista do Sétimo Dia, Wilson comprometeu-se a distribuir amplamente o grande conflito. Em primeiro lugar, chamado Projeto, o Grande Conflito, Ted Wilson lançou esta campanha enviando 22 mil livros para todos os endereços postais vizinhos que cercam os escritórios da Conferência Geral. Mais tarde, o projeto O Grande Conflito havia sido ampliado e o então presidente Ted Wilson comprometeu-se a distribuir mais de 100 milhões de cópias do livro O Grande Conflito no mundo. Aquilo que começou como uma campanha para divulgar as verdades do céu em todos os lugares, deteriorou-se numa ampla tentativa de encobrir a verdade para o tempo final. O livro, agora a ser amplamente distribuído pela denominação, tem pouca semelhança com o original. O original contém 42 capítulos com aproximadamente 700 páginas de informações de vital importância. O novo livro, resumido, reintitulado A Grande Esperança, tem 11 capítulos
com menos de 100 páginas. O grande impacto espiritual da obra foi alterado. Muitas verdades importantes contidas no original foram totalmente deixadas de fora. Nesta nova versão, foram feitas investigações no conteúdo do novo livro sobre as mensagens de verdades distintas para este tempo. Nesta nova versão, foi feita uma investigação no conteúdo do novo livro sobre as mensagens de verdades distintas para este tempo. O livro A Grande Esperança não inclui 1. A mensagem da purificação do santuário celestial. 2. A segunda chamada do anjo para sair de Babilônia. 3. A mensagem do terceiro anjo expondo o domingo como a marca da besta. 4. Ano de 1844 como a hora do juízo de Deus, parte da mensagem do primeiro anjo. 5. O juízo investigativo por parte da mensagem do primeiro anjo. 6. A identificação de quem e o que é a Babilônia, a mulher prostituta e as suas filhas. 7. A identificação da besta de Apocalipse 13 e 17. 8. O chifre pequeno que perseguiu a Igreja verdadeira de 538 a 1798 e será o principal instigador nestes últimos dias. 9. Lutero e todos os reformadores e suas provações e perseguições que se repetirão. 10. O aumento do despertar do Advento na década de 1840, culminando na formação da Igreja remanescente e a semente da mulher que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Uma comparação entre a grande esperança e o grande conflito revela apenas porque é que Satanás exulta quando a grande esperança é promovida e substitui o grande conflito no trabalho de evangelismo entre aqueles no mundo. Apresentamos algumas descobertas surpreendentes, feitas estas na versão inglesa, comparando palavra por palavra. O grande conflito tem 42 capítulos e 678 páginas na versão original inglesa, não incluindo o apêndice. A Grande Esperança tem 11 capítulos e 92 páginas na versão inglesa. A palavra domingo é mencionada 45 vezes no Grande Conflito e apenas 16 vezes na Grande Esperança. As palavras Apocalipse 14 são mencionadas 37 vezes no Grande Conflito e apenas 2 vezes na Grande Esperança. As palavras Apocalipse 13 são mencionadas 19 vezes no Grande Conflito e apenas 1 vez na Grande Esperança. A palavra vinho é mencionada 15 vezes no Grande Conflito e apenas 1 vez na Grande Esperança. A palavra Babilônia é mencionada 27 vezes no Grande Conflito e apenas 3 vezes na Grande Esperança. A palavra católico é mencionada 45 vezes no Grande Conflito e apenas 2 vezes na Grande Esperança. As palavras papista e papistas são mencionadas 53 vezes no Grande Conflito e apenas 2 vezes na Grande Esperança. A palavra papado é mencionada 50 vezes no Grande Conflito e apenas 1 vez na Grande Esperança. A palavra reforma é mencionada 127 vezes no Grande Conflito e apenas 3 vezes na Grande Esperança. As palavras protestante, protestantes e protestantismo são mencionadas numa combinação de 117 vezes no Grande Conflito e apenas 5 vezes na Grande Esperança. A palavra santuário é mencionada 85 vezes no Grande Conflito e apenas 1 vez na Grande Esperança. A palavra expiação é mencionada 34 vezes no Grande Conflito e 4 vezes na Grande Esperança, e nenhuma dessas referências são referentes ao Santíssimo Lugar do Santuário Celestial. O número 2300 é mencionado 23 vezes no Grande Conflito e 0 vezes na Grande Esperança.
Mas o mais espantoso é que as palavras Papa e Papismo são mencionadas em 132 vezes combinadas no Grande Conflito e 0 na Grande Esperança. Este é um trabalho conjunto contra a verdade. Toda a evidência que liga o papado de Roma com a besta de Apocalipse foi removida. É uma versão diluída do original. O Grande Conflito, na sua forma original, foi uma vez um depósito de grande verdade. Agora, com todas as doutrinas distintas removidas, é aceitável para o poder da besta papal. Esta é uma evidência clara de uma concessão ao jesuitismo pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde os primeiros jesuítas, estes não hesitaram em assumir qualquer disfarce necessário para destruir o protestantismo e promover o catolicismo. O seu objetivo, o dos jesuítas, era a completa destruição do protestantismo e do extermínio de todos os protestantes como sendo os piores adversários do seu domínio. Em países protestantes, onde tiveram pouca influência, o plano foi adotar disfarces, especialmente a de ministros protestantes, a fim de gradualmente perverter a religião do povo e, tanto quanto possível, a política direta do Estado. Nem todos os que ainda são sacerdotes jesuítas entendem o seu papel. Tudo o que precisa fazer é cooperar na promoção de agendas jesuítas e elas tornam-se uma ferramenta nas mãos que influenciaram governos, infiltrações em igrejas, formando o pensamento de multidões através do seu controle da educação desde o século XVI. Parece que Ted Wilson, com a sua abominação A Grande Esperança, esteve trabalhando em estreita cooperação com os jesuítas, assim como o seu pai antes dele. À Igreja Adventista do Sétimo Dia foram confiadas verdades que estavam no livro O Grande Conflito. Ela perdeu essa confiança sagrada. Ela perdeu a posição que Deus a colocou e agora fez a própria licitação do próprio Satanás. A equipe do Evangelho Eterno convida-o a aprender as lições do passado que irão ajudá-lo a enfrentar o futuro. Para receber uma cópia deste importantíssimo livro, que também é publicado com o título A Grande Controvérsia, entre em contacto conosco através do e-mail tresanjosadvertem@gmail.com ou através do número do WhatsApp 00351 961 579 245. A história do conflito dos primeiros séculos da era cristã, a sua origem, o relato daqueles que viveram e morreram nele para protegerem a Bíblia e a fé. Cada capítulo está repleto das histórias daqueles que não cederam nem atraiçoaram a sua fé. A paz que eles ganharam pode ser nossa hoje. Encontra-se nas páginas deste livro. A crise atual e a sua origem. Por que razão estamos a entrar nesta crise e como podemos enfrentá-la com êxito? Os analistas reconhecem que estamos à beira de uma grande catástrofe. Todavia, poucos entendem a sua natureza. Nesta obra, encontrará os eventos-chave dos primeiros anos que nos têm trazido até ao turbilhão do conflito. Aqui é claramente explicada a marca da besta. Encaminhamo-nos para o inevitável, mas temos um meio de escape. Encontre-o através da leitura fascinante deste extraordinário livro.